Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziak, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações, tanto para os advogados que já atuam aí dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal, tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade aí no desenvolvimento de conteúdos para vocês, tá bom? E no vídeo de hoje, eu vou falar sobre um assunto que sai um pouquinho fora da questão do crédito rural, que a gente fala bastante, seguro agrícola, e falar sobre um outro tema que é igualmente importante e recorrente dentro do cenário produtivo, né, e do agronegócio, que é a situação de reintegração de posse do imóvel rural em casos de arrendamento rural ou de parceria agrícola, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa entender o contexto em que existem os contratos de arrendamento rural e de parceria agrícola. Os contratos de arrendamento e parceria, eles são contratos chamados irmãos, né? Por quê? Porque eles têm a mesma ideia inicial, qual que é? Transferir a posse do imóvel para um terceiro, no caso o produtor rural, que necessariamente vai exercer atividade produtiva no imóvel. Se o objetivo da cessão da posse não for a realização de atividade produtiva, então não será um contrato de arrendamento rural ou de parceria, por mais que seja em um imóvel rural. Tá? Isso aí será um contrato de locação, por exemplo. Isso acontece muito em áreas rurais, são direcionadas para atividades turísticas, por exemplo, hotéis fazenda, coisas do tipo. Tá? Agora, para fins produtivos, a cessão da posse para fins produtivos, aí estamos falando de arrendamento e de parceria. No que eles se diferenciam, se distinguem, né? No caso do arrendamento rural, não há compartilhamento de risco. Então, há uma cessão da posse mediante a fixação de um preço fixo. E esse preço será pago independentemente do resultado da produção. Ele se assemelha nesse ponto muito ao contrato de locação, porque o valor do aluguel é devido independente de qualquer situação financeira que esteja acontecendo com o locatário, né? Por outro lado, na parceria, esse pagamento ocorre mediante o resultado, participação no resultado da produção. E esse resultado ele é fixado em percentuais previstos em lei, de 20% a 80%. Tá? Então, a remuneração na parceria, ela não é fixa, ela é variável de acordo com o resultado na participação. Tá? Isso aqui é um panorama geral só para a gente poder entender os contratos de arrendamento e de parceria. Agora, como nós bem sabemos aqui, vocês que acompanham o canal, toda a legislação, né, que existe agrária e do agronegócio, ela é voltada com o objetivo de proteger uma pessoa, o produtor rural, né, com um objetivo ainda maior, qual que é? Dar continuidade à produção agrícola no país. Esse é o principal ponto de toda a legislação agrária e do agronegócio, ou seja, dar continuidade à atividade produtiva. Então, esse é um ponto. Agora, o fato de toda a legislação ser voltada à proteção do produtor rural, assim como fazendo um paralelo no Código de Defesa do Consumidor, a defesa é voltada para o consumidor, isso não quer dizer que não existem regras de proteção para as partes contrárias que estão ali, de alguma forma, interagindo com o setor. Tá? Então, por exemplo, o caso de um proprietário rural que arrenda sua área para o produtor, e este produtor não cumpre com o contrato de alguma maneira, isso vai gerar um direito por parte do proprietário do imóvel rural de buscar a rescisão do contrato e, por via de consequência, a reintegração de posse do imóvel. Tá? Então, é muito comum situações como essa. Então, na prática, o que acontece? Né? A regra é proteção do proprietário rural. Então, ele, inclusive, permanecerá no imóvel em caso de ausência de notificação para a retomada do imóvel, ou seja, o contrato será renovado por igual período. Né? Então, tem todos esses
trâmites aí caso o produtor esteja cumprindo com o seu contrato. Agora, em caso de descumprimento, aí surge o direito do proprietário rural de, no caso, buscar a rescisão do contrato e a reintegração de posse. E quais são as situações, por exemplo, de descumprimento do contrato? Então, principalmente no arrendamento rural, ausência de pagamento do preço do arrendamento na data fixada, tá? Quando a gente fala em arrendamento, não há participação do risco. Então, eventuais problemas que tenham acontecido no curso da atividade rural, como uma quebra de safra, não podem ser utilizados como escusas, né? Como um argumento para o não pagamento do preço do arrendamento. Ele precisa ser pago independentemente do que aconteceu. Então, nesse caso, pode haver o pedido de rescisão do contrato com a reintegração de posse. Uma outra situação é quando o produtor não torna o imóvel produtivo. Que o imóvel rural ele precisa ser produtivo, ou por parte do proprietário ou de um terceiro que vai assumir a exploração. E no caso do arrendamento rural, também da parceria, o que existe ali é uma necessidade de utilizar o imóvel para fins produtivos. A partir do momento que ele não produz no imóvel, ele está descumprindo o contrato, tá? Então, essas são as duas principais hipóteses aí de descumprimento do contrato e que dão ensejo, portanto, à reintegração de posse. E aí vai haver, por parte do proprietário rural, uma notificação do arrendatário, no caso, para que ele cumpra aquela regra contratual que ele está descumprindo, e caso não seja feito em determinado período, vai haver a rescisão do contrato com a reintegração de posse, e aí isso já vai ser feito pela via judicial, tá bom? Então eram essas as informações que tinha para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.